Boa noite. Boa noite, João. Você me ouve bem? Me confirme se o som e o áudio, se o som e a imagem estão boas. Boa noite, Daisiane. Boa noite, Aninha. Por favor, me confirmem se o som está bom e a imagem também. Que bom. Quando eu puder começar, Aninha, só me dá. Boa noite. Bom, então nós vamos começar, 19 horas e 31 minutos. Vamos fazer a nossa prece de abertura para começar o nosso trabalho de hoje, que é do livro Obreiros, ou Evolução dos Mundos, Mecanismos da Mente. Vamos procurar agora nos conectar ao Pai Criador, Divino Mestre Jesus. Te agradecemos esse momento da comunhão espiritual para convosco e os benfeitores do amor. Congrega-nos, Senhor, nos unindo como um feixe de varas único, na proposta do aprendizado que a doutrina nos traz. Que possamos todos nós ser inspirados pelos benfeitores na compreensão do tema da noite de hoje e que ele possa ser útil para todos nós nas reflexões das nossas atitudes, dos nossos pensamentos durante a nossa existência. Envolve todos aqueles que estão participando, nos conectando mentalmente a vós, e que assim seja. Bom, para o nosso tema de hoje, mecanismos da mente, vamos utilizar da bibliografia o livro base, Evolução dos Mundos, no seu capítulo 16, livro psicografado por Chico Xavier, de autoria de André Luiz. Utilizamos também como referência o Livro dos Espíritos, no seu capítulo 3 e no seu capítulo 9, e o Dicionário Aurélio, para algumas palavras e alguns termos que André Luiz se utiliza, que precisamos fazer uma ressignificação para um melhor entendimento. Mas eu quero começar com uma frase do filósofo René Descartes. Penso, logo existo. Uma frase muito famosa. Penso, logo existo. Então ele confirma que a capacidade de pensar é o que nos diferencia dos outros mamíferos, dos outros animais. Isso é importante porque o ser espiritual, que somos nós, é definido por essência pela capacidade de pensar. É o atributo essencial do espírito. E onde ele goza de liberdade ilimitada é na sua capacidade de pensar. E esse pensamento, ele é responsável perante Deus, pois só o Criador conhece a fundo os nossos pensamentos. E é importante nós sabermos que esse pensamento ele vai evoluindo ao longo das múltiplas encarnações que estamos submetidos na lei do progresso, rumo ao Criador. Sabemos, é lógico, que Deus nos criou
simples, ignorantes. E as encarnações sucessivas vão nos dotando de inteligência e vão nos dotando de moralidade. E chega a um ponto em que o ser, por si só, já começa a tomar decisões acerca do seu próprio destino, planejando ou acatando as sugestões dos benfeitores espirituais. Não podemos desconsiderar ainda o papel do livre-arbítrio, que temos a capacidade de decidir se fomos pelo caminho A ou pelo caminho B, se tomamos essa ou aquela decisão. E é importante salientar que o exercício do livre-arbítrio ele vai ficando cada vez mais responsável à medida que vamos evoluindo. Vamos compreendendo as leis maiores, porque nem sempre conseguimos compreender a lei divina. Por vezes, mal compreendemos as leis que regem o nosso próprio planeta, o nosso próprio mundo físico que estamos inseridos. Quanto mais leis divinas. E uma das leis mais difíceis que nós ainda temos dificuldades de compreender é a lei da justiça. Porque como só nos recordamos da presente encarnação e muitas vezes não recordamos o passado remoto, temos grande dificuldade de compreender essa lei. E André Luiz vem abordar nesse capítulo os mecanismos da mente que se processam nos recessos dos nossos pensamentos, aclarando as dificuldades que muitas vezes estamos inseridos. E ele começa aclarando os problemas complexos da alienação mental na maioria dos espíritos desencarnados, pelo menos durante algum tempo além da morte. Vale comentar, ainda que superficialmente, alguns dos experimentos efetuados pela ciência terrestre nos mecanismos nervosos para que possamos ajuizar com a importância da harmonia entre a mente e seu veículo físio-psicossomático, no plano físico e extrafísico. Aí ele já traz um detalhe muito importante: a nossa dificuldade de se desprender da matéria. Como passamos períodos encarnados em um corpo fisiológico, a matéria impacta e muito a nossa forma de ver, de sentir e de pensar acerca da vida. E quando a morte se advém nas nossas vidas, principalmente aqui no Ocidente, que tem uma visão de que a morte é o fim, é o rompimento total, os laços totais com os nossos entes queridos, temos uma grande dificuldade de aceitar a morte como um fato natural do mundo material. Se observarmos os estudos antigos de biologia, que estudávamos o ciclo da vida, sabemos que é nascer, crescer, reproduzir e morrer. Mas nós, seres pensantes, temos grande dificuldade em aceitar esta separação, seja dos entes queridos, dos quais nós temos relações, sejam das situações que nos trazem prazer, das situações prazerosas que nós estamos inseridos e não nos queremos desfazer. Por exemplo, aqueles que são muito apegados aos recursos financeiros,
aqueles outros que são apegados ao poder de decidir o destino de muitos, quando chega esse momento de desligar-se da vida material e dessas situações, a aceitação é muito difícil. E esta perturbação mental que ocorre logo após o fenômeno da morte, muitas vezes nos desequilibram de forma muito intensa. No Livro dos Espíritos, há um estudo de Kardec, do qual ele fala de retorno à vida espiritual. Então ele vai fazer um estudo sobre esse momento da transição de sair do plano físico para adentrar novamente no plano espiritual, pois de lá viemos e para lá retornaremos. A Terra, o plano físico, não é a nossa morada definitiva. A Terra é apenas uma passagem, é a nossa escola de aprendizado e evolução de que temos ainda necessidade. E André continua. E sabendo-se que a alma ou o espírito é a direção e o corpo obediência, é da lei divina que o homem receba em si mesmo o fruto da plantação que realizou, visto que, nos órgãos de sua manifestação, recolhe as maiores concessões do Criador, para que se efetive o seu aperfeiçoamento da criação. Assim sendo, de seu próprio comportamento retira nos vastos setores em que se lhe processa a evolução, o bem e o mal, que, lançando ao caminho, estará impondo a si mesmo. Ora, é muito claro e evidente do que André Luiz fala, que a lei de justiça se opera de acordo com a nossa própria construção. E essa aceitação que temos de compreender esta lei, já que não nos recordamos das vidas anteriores, mas a lei divina enxerga todo o nosso contexto. Porque, mais uma vez, ressaltando e lembrando aqueles que me ouvem e me veem agora, nós não temos várias vidas, temos uma única vida. Temos várias encarnações no plano físico, no processo de aprimoramento. Mas vida, nós temos uma. E a partir desse instante, a providência divina, a justiça divina, vai avaliar tudo aquilo que eu construí de bom e tudo aquilo que eu fiz de mal. Sendo assim, temos no presente momento, o corpo físico compatível com as tarefas de aperfeiçoamento que temos que realizar. Muitas vezes nos questionamos por que a desigualdade em termos físicos. Uns nascem muito belos, outros nascem não tão belos, outros sem deficiência alguma, outros com deficiências. Outros nascem com atributos que gostaríamos de ter, a exemplo, cabelo, cor dos olhos, cor da pele. Uns nascem com todo favorecimento, outros nascem sem favorecimento algum. Então isso é da lei divina que nos capacita e nos disponibiliza aquele conjunto de ferramental para podermos desempenhar a nossa tarefa evolutiva. E ressaltando ainda que o perispírito é
o modelador do corpo fisiológico. Então, no perispírito estão os nossos arquivos das nossas andanças pelo plano da matéria. Então, muitas vezes, imprimimos no corpo físico as conquistas no campo moral e intelectual, mas imprimimos também, nesse mesmo corpo físico, as sequelas que nós mesmos produzimos em nossa jornada. Então, o corpo físico é o reflexo, muitas vezes, do que vai no nosso pensamento, no íntimo do nosso ser. Então, o nosso corpo biológico adequa-se ao que vai aqui. Pois nós somos um ser trino nesse presente momento. Somos a essência divina, o ser inteligente da criação, que precisa evoluir. Deus nos dá a ferramenta do corpo físico e no meio deles está o corpo espiritual, que se modela de acordo com o pensamento e a necessidade do próprio ser. Mas nem sempre nos harmonizamos ou estamos satisfeitos com o nosso corpo biológico. No livro Nosso Lar, há um exemplo muito conhecido de quando ele fora visitar o departamento da encarnação. Se eu não estou enganado, ele estava acompanhado de Lísias, e ele encontra uma moça, e ela estava com um mapa dos seus cromossomos, do seu futuro corpo biológico, do seu DNA, e como seria aquela forma daquele corpo. E ela estava bastante contrariada, aborrecida, e André Luiz a interpela perguntando por que, se ao visualizar aquele corpo, que seria belíssimo, ela não estaria satisfeita com aquele corpo. E ela disse a ele que ela não estava satisfeita, porque em encarnações anteriores padecera nos caminhos da vaidade excessiva, desviando-se do caminho evolutivo e perdeu a si mesma. E novamente ela receberia um corpo com vários atributos de beleza, e ela estava temerosa de reencarnar com aquele corpo. Então ela ia solicitar alterações para que ele fosse menos belo, menos exuberante, para que ela não fosse novamente tentada, ajustando assim aqueles valores morais que ela já exibia na sua alma. Mas nem sempre isso acontece. E vivemos muitas vezes em um grande conflito no planeta, lutando contra determinadas limitações, sejam de ordem mental ou sejam de ordem física, impedindo a perfeita harmonização entre o espírito e o corpo. E por vezes, esses desequilíbrios causados pelas nossas construções anteriores e presentes, diga-se passagem, porque a lei de causa e efeito, ela não é estática. Não são só as decisões do passado remoto que interferem na minha vida. As decisões atuais têm um peso muito maior no que eu estou passando no momento. E às vezes não nos atinamos que o que eu estou sofrendo agora, muitas vezes não é a consequência do passado, mas do hoje, das consequências do hoje, das decisões que eu tomo hoje. São influenciadas sim pelo passado, mas hoje eu continuo tomando as mesmas decisões.
ainda não consigo me libertar do jugo do comportamento adquirido, do hábito adquirido que eu tenho exibido durante várias encarnações. E aí, por vezes, a morte pode nos surpreender em momentos como esse. E caímos de forma significativa numa perturbação mental muito grande. E André Luiz começa a falar sobre esses mecanismos mentais abordando 2 pontos significativos. Um, a monoideia ou monoideísmo, e outro, as zonas purgatoriais. É fato que todos nós, ainda na faixa que vibramos, de espíritos ainda em formação, que não se libertou ainda das culpas, dos remorsos que trazemos na nossa alma, temos ainda grande dificuldade no momento do desencarne com essa perturbação mental. E ele fala sobre a questão do monoideísmo. A criatura encarnada pode cair em amnésia ou afasia, pela oclusão dos núcleos de memória ou da fala, sem desequilíbrio integral da inteligência. A criatura desencarnada pode se arrojar-se a frustrações semelhantes, sem perturbação total do pensamento, enquanto se lhe mantenha a distonia. Aí já trazemos algumas palavras difíceis. Afasia, perda parcial ou total da compreensão da linguagem. Então a pessoa passa a não compreender a linguagem. Inclusive foi a doença que afastou o ator Bruce Willis do seu trabalho como ator no cinema. Então, ele desenvolveu afasia. Ele não consegue mais compreender a linguagem. Oclusão, ação de fechar. E distonia, contração de modo regular de vários músculos ou membros, ou até mesmo do eixo corporal. Então mostra aí um grande desequilíbrio. Muitas vezes recebemos os espíritos nas mediúnicas, e os espíritos, nesse processo de sair do mundo físico, adentrar o mundo espiritual, com a perda total da sua memória. Ele não consegue mais se recordar de quem ele é. Às vezes ele exibe o comportamento de estar procurando algo, ou de estar caminhando a longo tempo, ou fugindo de algo, mas ele não consegue se recordar, pois o referencial muitas vezes nosso é o plano da matéria. E quando adentramos ao plano espiritual, essa referência se perde. Apesar de o plano material ser uma cópia, segundo declarações de André Luiz e de Allan Kardec, do mundo espiritual, a nossa referência, infelizmente, é o plano concreto, o plano onde o tato, os sentidos, os órgãos são impressionados. O plano espiritual, no momento, para nós que estamos no corpo físico, é algo abstrato. É algo que eu não posso tocar, que eu não posso sentir. Então, para nós ainda é difícil aceitar esse plano espiritual. Então, quando ao desenlace do corpo físico, que adentramos a nossa verdadeira realidade, é um choque muito grande. E essa perda de memória é significativa. Uns ainda conservam, sabem o seu nome, onde moravam, mas não conseguem aceitar o fenômeno da morte. Não conseguem aceitar que estão no plano da matéria. Que deixaram o plano da matéria, melhor dizendo. Para eles, o plano espiritual é diferente de tudo o que eles conheciam.
E nós que já estamos militando ou estudando a doutrina espírita, já temos noções desta realidade espiritual. E precisamos reforçar cada vez mais dentro de nós essa certeza, essa fé de que esse plano, que no momento é abstrato, pois ele não impressiona os meus sentidos, mas é um plano real. Eu não estou esquecendo dos médiuns, mas no geral o médium ostensivo é uma parcela menor da nossa sociedade. Porque o médium ostensivo, ele é sim, através dos seus órgãos, impressionados pelo mundo espiritual. Ele pode ver, ele pode ouvir, ele pode sentir. Então, se faz necessário todos nós revermos as nossas atitudes, revermos as nossas posições muitas vezes cristalizadas, as nossas certezas absolutas, as nossas verdades imutáveis, porque essas ideias fixas vão cobrar o seu preço neste momento. Aquele que se acha unicamente o dono da verdade será confundido completamente quando adentrar o reino espiritual, pois ele vai perceber que ele não conhecia nada, que aquela verdade dele era só dele. E muitas vezes espíritos permanecem com essa verdade em longo curso. E André continua. Assim também, o núcleo da visão profunda, no centro coronário, pode sofrer disfunção específica, pela qual o espírito desencarnado contemplará, tão somente por tempo equivalente à conturbação em que se encontre, os quadros terríficos que lhe digam respeito às culpas contraídas, sem capacidade de observar paisagens de outras espécies. Escutará exclusivamente vozes acusadoras, que lhe testemunhem os compromissos inconfessáveis, sem possibilidade de ouvir quaisquer outros valores sônicos. Tanto quanto poderá recordar-se apenas de acontecimentos que lhe refira os padecimentos morais, com absoluto olvido ou esquecimento de outros fatos, até mesmo daqueles que se relacionem com sua personalidade. Ou seja, com esse desequilíbrio mental que exibimos após o desencarne, muitas vezes podemos lesionar a parte do nosso eu e começarmos a ver paisagens ou situações das nossas culpas que carregamos. Podemos ver uma determinada época da nossa existência, nas diversas encarnações que já tivemos, e passar ali a se manifestar daquela forma. É como se a mente regredisse daquele presente momento e não conseguimos mais ver, ouvir nada que não seja daquela realidade em que nos encontramos. Então, encontramos muitas vezes nos nossos intercâmbios espíritos desencarnados ainda do período da escravidão do Brasil, exibindo ainda os mesmos caracteres da escravidão. Ainda negros, escravos, açoitados, esfomeados ou fugindo. Ainda encontramos capitães do mato, ainda encontramos senhores de engenho procurando seus escravos,
Sua realidade se tornou aquela. Seus centros mentais estão em desequilíbrio. Esse ser não consegue se desvencilhar daquele momento. E muitas vezes esse comportamento, o espírito traz dentro de si uma culpa muito grande, ou uma rebeldia muito grande, em que ele não aceita de forma alguma que a sua realidade mudou. Eles ficam presos, encarcerados em si mesmos. Alguma dúvida até o presente momento? Podem perguntar. Não deixe para o final da nossa exposição. Podem perguntar. E ele continua. Entidades dementadas e sofredoras, comumente estacionárias no monoideísmo, que as isola em tipos exclusivos de recordação ou emoção, de vez que, nessas condições, o pensamento contínuo que lhe flui da mente, em círculo viciado sobre si mesmo, age, coagulando ou materializando pesadelos fantásticos em conexões com as lembranças que albergam. Então, se nós formos na literatura complementar, vamos encontrar diversos exemplos de espíritos presos em monoideias que lhe trouxeram consequências muito grandes. E eu me recordei de um exemplo de um dos livros de Dr. Inácio Ferreira, psicografado por Carlos Bacelli, em que ele retorna ao sanatório Uberaba, que ele dirigia, e ele percebeu que havia uma mudança na psicosfera do sanatório, com vários espíritos obsessores e vários vampiros do lado de fora. E ele resolveu conversar com esses companheiros que debocharam dele. Um se apresentou como o chefe desses vampiros. Ele estava exibindo uma forma de um morcego gigante, com asas, pernas e toda aquela penugem preta de um vampiro. E ele começou debochando do Dr. Inácio, dizendo que quando ele estava ali dirigindo, eles não poderiam nem chegar perto do local. E que esse espírito, ele se via como um vampiro, a sugar a energia dos espíritos ali internados, dos encarnados ali internados, dementados. E a ideia dele era tão fixa que seu perispírito exibia essa forma de um grande morcego. E Dr. Inácio conversando com ele, né, tentando mostrar-lhe que aquele não era o caminho. E ele falou a Dr. Inácio que a hora que ele quisesse, ele poderia sair daquela forma, mas que ele estava satisfeito em pensar em se exibir daquela forma que ele causava, se eu não me engano, já tem muito tempo que eu li, terror naqueles a que ele vampirizava. E a conversa vai e conversa vem, Dr. Inácio desafiou a mudar de forma. Ele tentou uma vez, tentou duas vezes, tentou 3 vezes e ele não conseguiu. E ele, já respondo, Rosângela, ele não conseguiu. E ele se voltou envergonhado, fugiu envergonhado, porque seu pensamento se cristalizou tanto naquela forma que ele não conseguia mais voltar à forma humanoide que nós exibimos. Rosângela pergunta, o que fazer para não desequilibrar
ao chegar no mundo espiritual após o desencarne. Rosângela, não é ao chegar lá. É aqui que nós temos que fazer. Não é ao desencarnar que vamos ser ou não desequilibrados. A morte é apenas uma passagem. Manuel Filomeno de Miranda, no livro Nas Fronteiras da Loucura, diz que estar encarnado e desencarnado é um fio de cabelo. Nós somos aquilo que pensamos, esteja no corpo ou fora dele. Aquilo que você é hoje, você vai ser ao desencarnar. Então, se hoje nós somos desequilibrados, ao desencarnar, vamos continuar desequilibrados. Não é o fenômeno da morte, do desencarne, que vai nos desequilibrar. Nós já somos assim. A busca pelo equilíbrio tem que ser no plano físico, no plano que estamos. E como fazer isso? É o grande desafio da vida. Mas Jesus nos deu o caminho. Jesus nos disse para fazermos o bem, sem olhar a quem. Nos disse para perdoar, orar por aqueles que nos fazem mal, procurar levar uma vida equilibrada. O apóstolo Paulo, na sua epístola aos Coríntios, ele fala que ele pode ter tudo, mas se ele não tiver amor, ele não tem nada. Então, amar sempre. Procurar se pautar a vida com equilíbrio. O mundo físico e tudo aquilo que nos dá prazer está aí para sermos utilizados. Mas nós devemos ter equilíbrio em tudo. E avaliar, como Paulo fez, quando ele diz que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então nós que estamos no plano físico, religiosos em geral, temos que avaliar o que é lícito ou não para nós fazermos. Porque o próprio Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espírito, fala que não é para a gente ter uma vida isolada, de estoicismo. Não, precisamos estar em relação uns para com os outros, porque nesse contato é que nós vamos evoluir. No contato com pessoas difíceis, no contato com pessoas amáveis, nós mesmos que somos difíceis com uns, amáveis com outros. Então o equilíbrio temos que buscar aqui. Temos que treinar o desencarne em vida. Porque já fazemos isso toda vez que deitamos para dormir. Porque de fato nós não dormimos. Quem dorme é o corpo físico. Ele dorme. Nós saímos do corpo físico e vamos procurar o nosso interesse. Então, qual é o nosso interesse hoje? É o que nós devemos procurar ver. Aonde é que está o seu interesse? Entendeu, Rosângela? Não sei se eu respondi sua pergunta. Zonas purgatoriais. Obliterados os núcleos energéticos da alma, capazes de conduzi-la às sensações de euforia e elevação, entendimento e beleza, precipita-se a mente, pelo excesso de taxa de remorso nos fulcros da memória, na dor do arrependimento a que se encarcera por automatismo. Ora, muitas vezes nós não temos a esperança de uma vida futura. Tem pessoas que têm por ideal viver a vida até o último momento, gozar até o último momento sem se preocupar com amanhã. Então, quando um ser desse desencarna, a sua mente está totalmente desequilibrada, voltada unicamente para o gozo. Então, ela jamais
vai ter esse momento libertador para os espíritos que já compreendem que ele encarnou no mundo para evoluir e está retornando ao mundo espiritual. A matéria para ele não é um peso em deixá-la. Não é um peso. Mas para nós outros, em geral, renunciar ao que temos aqui é extremamente difícil. Então caímos muitas vezes na condição de seres que nem sabemos que desencarnamos. Que é o mais triste. Estamos tão imersos na matéria, tão desequilibrados na matéria, que muitos espíritos chegam nas mediúnicas e permeiam milhões de outros que nem sabem que deixaram o mundo físico. Continuam vivendo a sua vida da mesma forma. Muitos continuam nos seus lares, deitando nas suas camas, indo ao seu local de trabalho, fazendo tudo o que fazia antes. Estranham muitas vezes quando sua casa, segundo eles, é invadida por outras pessoas. E eles ficam lá tomando conta da sua casa, porque ele nem percebe que já desencarnou. Plasmando com seus próprios pensamentos as telas temporárias, mas por vezes de longuíssimas duração, em que contempla incessantemente, por reflexão mecânica, o fruto amargo de suas próprias obras, até que esgote os resíduos das culpas esposadas ou receba caridosa intervenção dos agentes do amor divino. Eu me recordo aqui do exemplo do livro Semeador de Estrelas, contando a história de Divaldo Pereira Franco, que num dia de muita tristeza, ele estava a chorar. E adentrou um espírito no seu quarto e falou para ele que ele não tinha o direito de chorar. Aí Divaldo perguntou, mas por que eu não tenho direito de chorar? Eu estou sofrendo. Mas você não pode chorar. Porque se você chorar, o que será de nós, espíritos sofredores? Aí Divaldo continuou sem entender. Aí o espírito começou a contar a história. Que ele, em um ato impensado, vivendo diversas dificuldades, cometera um suicídio, se jogando na frente de um trem. Obviamente, o trem dilacerou-se o seu corpo físico, mas o impacto fora tanto que a sua mente se congelou naquele momento de tortura, do seu desenlace. Então ele via na sua tela mental a repetição daquele ato constantemente. Constantemente ele se via se arrojando na frente do trem, ele se sentia as rodas dilacerarem o seu corpo físico e sentia também no seu corpo espiritual, para logo um instante ele voltar a sentir novamente as mesmas sensações. Quem já assistiu filmes ou séries de viagem no tempo que os personagens ficam presos em loopings temporais, vai entender o que eu estou falando. Então esse espírito ficou preso na sua tela mental, nessas imagens refletidas, repetitivas a todo tempo. Até que um dia ele ouviu
uma voz chamando o nome dele. E naquele momento, por alguns segundos, ele teve um respiro. E cada dia mais ele ouvia, e o período dessa repetição do looping ficava cada vez mais distante. Até que ele começou a ouvir nitidamente a voz e resolveu procurar a voz que o chamava, que lhe dava aquele lenitivo, e encontrou Divaldo chorando. Então Divaldo se recordou que meses antes ele lera no noticiário do suicídio desse jovem, e ele colocou o nome dele no seu livro de orações, e todo dia ele orava por todos aqueles espíritos. E o espírito falou para o Divaldo que agora ele já estava um pouco melhor, porque ele já tinha conseguido consolar alguém, e foi o próprio Divaldo. E a espiritualidade veio e levou esse ser. Então, a nossa mente é construtora. Ela vai construir o bem e o mal que fazemos. E ninguém pode fugir de si mesmo. Até que, naqueles momentos em que a nossa memória é apagada, não podemos fugir de nós mesmos. Vamos continuar a padecer ou ter as alegrias que nós mesmos construímos. E aquilo que Jesus nos falou se torna uma verdade absoluta, a cada um segundo as suas obras. Então precisamos, meus irmãos, construir obras do bem para angariar os verdadeiros tesouros da vida. Porque quando a porta do túmulo se fechar para o corpo biológico e se abrir para a nossa consciência, queremos de fato ter desencarnado. Porque acontece que muitos morrem, mas não desencarnam. Seu corpo biológico se vai, mas impregnado ainda da matéria, não conseguimos nos libertar dela. E por vezes somos arrastados para zonas purgatoriais, como André Luiz aqui fala. É dessa forma que os suicidas com agravantes à frente do plano espiritual, como também os delinquentes de variada categoria, padecem por largo tempo a influência constante das aflitivas criações mentais deles mesmos, a elas aprisionados pela fixação monoideica de certos núcleos do corpo espiritual, em detrimento de outros que se mantêm malbaratados e eclusos. É porque o pensamento é força criadora e aglutinante na criatura consciente, em plena criação. As imagens plasmadas pelo mal, à custa da energia inestancável que lhe constitui atributo inalienável e imanente, ou seja, é um atributo nosso ter uma mente criadora, pois fomos criados à imagem e semelhança do Criador. A nossa mente, ela modela o nosso ambiente. Nós conseguimos impactar o fluido universal que nos cerca. Servem para a formação de paisagens regenerativas a que a alma alucinada pelos próprios remorsos é detida em sua marcha. Ou seja, criamos paisagens para os nossos sofrimentos. Padecemos daquelas dores, ilhando-se nas consequências dos próprios delitos, em lugares que, retendo a associação de centenas de milhares de transviados, se transformam em verdadeiros contingentes
de angústias, filtros de aflição e de dor, em que a loucura ou a crueldade, juguladas pelo sofrimento, que geram para si mesmas, se rendem lentamente ao raciocínio equilibrado para a readmissão indispensável ao trabalho remissor. Ou seja, minha mente em desequilíbrio do mal que eu infligi ao outro e a mim mesmo, pois todo o mal que eu faço retorna para mim. Posso me localizar por afinidade energética em zonas de dor e sofrimento, com milhares de espíritos que padecem das mesmas angústias, dos mesmos remorsos, das mesmas culpas, em processo regenerador para expiar o mal realizado. Assim, essas mentes em desequilíbrios criam umbrais, vales de dor e sofrimento que vimos narrados nas obras de André Luiz e de diversos autores de obras complementares. Se alguém se recorda do filme, André Luiz desencarnou e já se viu no umbral. Ao final do filme, quando ele vai visitar a sua família, já mais equilibrado, chega lá, ele encontra Ernesto, casado com sua esposa e criando seus filhos. E num acesso de raiva, de ciúme, a sua mente já ia o conduzindo novamente para a mesma região de dor e sofrimento que ele fora resgatado. Então ele percebeu ali que se ele não educasse a mente, reeducasse os seus sentimentos, seus preconceitos que ele trazia dentro de si, como homem do mundo, em que o lar fora violado, tomado por outro homem, e abraçasse a nova condição de ser universal, um ser espiritual, ele novamente seria conduzido, pois ainda não expiara de sua alma o ciúme, a agressividade, a violência que jazia dentro dele. E tomando por exemplo do que André vivenciou, nós ainda carregamos dentro de nós mesmos as mesmas características. Vemos aí, nos últimos 4 anos, um aumento gigantesco de feminicídios, de homens que acreditam que suas companheiras lhe pertencem, que se ele não a possuir, ninguém mais a possuirá. Então são seres que ainda vivem com sua mente em desequilíbrio, em um passado longínquo, em que a companheira, a mulher, é a propriedade do homem. Ainda hoje, em pleno século XXI, há países que se permitem vender as suas filhas. Permitem-se vender as suas filhas. Algumas comunidades na Índia, na Malásia, ainda acontece muito, da África, porque nesses países ter filha mulher é um fardo muito grande, porque é necessário que a família pague o dote de casamento se quiser que sua filha forme uma futura família. Então ainda são comportamentos ainda equivocados que vai de encontro à lei divina. Então nós homens ainda nos pautamos pela violência para resolver os nossos conflitos. Nos pautamos ainda, enquanto sociedade, pelo egoísmo atroz, da competição desenfreada, quem vai ter a melhor casa, a melhor roupa, o melhor carro, o melhor emprego. Enquanto vemos irmãos morrendo de fome
ao nosso lado e dizemos muitas vezes que ele não se esforçou bastante. Vemos aí a sociedade corrompida pela violência, pelo tráfico de drogas, de milhões de espíritos, procurando a fuga fácil das suas dificuldades que ele mesmo construiu e acarretou. Então, finalizemos com o que Jesus nos diz: a cada um segundo as suas obras. Que Jesus nos abençoe. Temos 5 minutos que podemos fazer perguntas. Caso alguém deseje tirar alguma dúvida. Caso contrário, nós faremos a nossa prece de encerramento. Estão com vocês agora. Vamos lá, gente. Vamos perguntar. Vamos tirar alguma dúvida. Não fiquem com dúvidas. Como faço para participar de uma reunião presencial? Bom, o nosso Centro Espírita Trabalhadores da Seara do Cristo, fica localizado no bairro do IAPI, na rua principal, na rua Conde de Porto Alegre, número 167, se não estou equivocado. E nós temos reuniões presenciais às segundas e terças-feiras. Às segundas, às 19h30 e às terças-feiras, às 9h30 da manhã. Jocá pergunta: as ilusões da mente nos acompanham como seres imortais até o momento da perfeição? Depende, João. Depende de qual seja o nosso propósito da vida. As ilusões da mente vão de acordo com o nosso desejo, querer ou não nos iludir sobre algo. A lei de progresso vai sempre nos conduzir à frente. A Aninha está fazendo a retificação aqui que é 9 da manhã, gente, não 9h30, 9 da manhã. A lei de progresso vai nos conduzir sempre à frente. Mas a capacidade que eu tenho de reter os conhecimentos, de dedicar-me ao processo evolutivo, é do livre-arbítrio de cada um. Ainda hoje tem espíritos que não acreditam em Jesus. São espíritos que se rebelam, não acreditam na providência divina e tentam sublevar a ordem natural do mundo. Estão em guerra contra a luz. Então são espíritos que estão se iludindo. Como a criatura pode vencer o Criador? Deus criou todo o universo, nos criou. Como nós podemos vencer a Deus? Falando mais de nós mesmos, né? No microcosmo, nós somos estudantes do Espiritismo. Sabemos que existe reencarnação, sabemos que somos espíritos. Mas muitos de nós ainda não acreditam que de fato somos espíritos. Temos tudo ao nosso dispor, vemos comunicações mediúnicas, mas mesmo assim ainda duvidamos que existem espíritos. Então depende de cada um querer se iludir ou não. Tatiana, tudo aquilo que aprendemos nessa encarnação esquecemos na próxima? Não, Tatiana. Nada se perde. Tudo que aprendemos desde o momento que Deus nos criou até a perfeição, nada se perde. Mas o esquecimento do passado é um recurso terapêutico de Deus para conosco. Revela a sua bondade para que os atos ruins que nós fizemos numa encarnação não impacte na próxima. Ele apenas faz com que esqueçamos, mas isso está no nosso inconsciente. E quando estamos prontos para
arcar com essas consequências dessas nossas ações, essas memórias ou esses comportamentos afloram para o nosso consciente para poder tratar. Vou dar um exemplo grosseiro. Vamos dizer que em uma encarnação anterior nós aprendemos a atirar. Fomos de um organismo militar qualquer, mas utilizamos essa habilidade para assassinar rivais, por exemplo. Na presente encarnação eu não me lembro disso. Eu reencarno para melhorar, para resgatar esse débito que eu tenho para com a lei de ter tirado vidas. E é como se eu tivesse uma nova chance de fazer direito aquilo que eu fiz errado numa encarnação anterior. Mas chega um momento na nossa vida, e vamos dizer, que eu esteja me pautando por realmente querer me redimir do erro, que vai surgir um contexto qualquer que eu possa me ver no momento de tirar a vida de outro ser ou não. Aí vai ser uma escolha minha se eu aprendi ou não a lição do passado. Entendeu, Tatiana? Então a gente não perde nada. E quanto mais nós vamos evoluir, mais nós vamos nos recordar do nosso passado. E para finalizar, Rosângela, medo da morte. Sim, temos muito medo da morte. Porque para a morte, para nós ainda aqui no Ocidente, é a destruição de tudo. Temos que fazer uma desconstrução mental do que seja a morte. A doutrina espírita veio em nosso socorro acender uma luz na nossa consciência de que a morte é o retorno ao mundo espiritual. Então temos que viver como espírito que somos desde já, para que nesse momento não tenhamos a morte, não tenhamos medo dela. Saibamos que ela é apenas uma transição, uma passagem para a continuidade da vida. E assim, 20 horas e 32 minutos, encerramos a nossa live de hoje. Eu sei que teriam mais perguntas, porque demoramos um pouquinho para perguntar, mas a partir do momento que perguntamos, vamos cada vez mais tendo vontade de tirar mais dúvidas. Mas na segunda-feira e na terça-feira existem palestras públicas em que essas dúvidas poderão ser tiradas também com outro expositor. Vamos agora elevar o nosso pensamento ao Senhor Jesus. Rogamos que nos sintonize com o bem, que possamos cada vez mais acreditar na verdade universal, que somos espíritos imortais, vinculados em um corpo físico para o nosso aprimoramento moral. Rogamos também, Senhor, pelos espíritos que jazem ainda na ignorância de si mesmo, presos a uma materialidade que não mais lhes pertence, com medo de abraçar a vida espiritual. Que a vossa misericórdia possa nos encontrar a todos e que assim seja. Que Jesus nos abençoe a todos. Estão encerradas as nossas atividades hoje. Boa noite a todos e muita paz.